Mas bom dia, cavalheiros, pessoal do sétimo ano. Como a gente vem estudando, a gente vem estudando mudanças de mentalidade, transformações na mentalidade política e na mentalidade econômica. A gente viu elas isoladamente, né? Primeiro transformações econômicas, depois transformações no pensamento político. Agora a gente precisa entender que essas transformações tinham com base nas mesmas ideias iluministas, certo? Elas aconteciam simultaneamente, ok? Então, uma coisa estava diretamente relacionada à outra, não eram fenômenos distintos, porém contemporâneos, não. Eram basicamente o mesmo fenômeno atuando sobre áreas diferentes dos campos de estudo e do pensamento humano, ou seja, o mesmo fenômeno atuando na área do pensamento político e atuando na área do pensamento econômico. Ok, pessoal? Então, vamos estudar. Então, pessoal, como a gente já sabe, como já foi mencionado, como eu já disse, a gente está estudando aqui transformações, certo? Mudanças, certo? Era uma coisa e passou a ser outra. E essas mudanças foram em quê? Em dois aspectos do pensamento humano. Quais eles? Na economia, no modo que as pessoas pensavam a economia, e também na política, no modo que as pessoas pensavam a política, a organização da sociedade, certos assuntos da cidade. Então, houve mudanças, houve transformações na economia e na política. Na economia, houve a mudança do mercantilismo, aos poucos foi mudando, para o liberalismo, ok? Isso é influenciado por alguns filósofos iluministas, certo? Liberais, inclusive o Adam Smith, que já foi mencionado. Pensar nessas setinhas aqui, a gente está pensando basicamente na influência da filosofia iluminista, ok? Adam Smith, John Locke, Montesquieu, etc. Porém, cada um para a área de pensamento específica, economia e política. Bom, se na economia a gente foi do mercantilismo para o liberalismo, na política, basicamente, a gente vai mudar do chamado antigo regime, ou seja, o absolutismo para a grande maioria das sociedades europeias, certo? Sair aí do absolutismo para o constitucionalismo. O que é isso? Antes o rei tinha poder absoluto, ele era um déspota. Agora o poder do rei vai ser limitado por uma constituição. Uma constituição vai dizer o que o rei pode ou não pode fazer e algumas coisas que o rei pode fazer sobre certas circunstâncias. Quais são as circunstâncias que o rei pode agir? Ok? Cada constituição de cada nação tem suas particularidades, certo? Mas a gente precisa entender isso. Antes o rei tinha poder absoluto, agora o poder do rei vai ser limitado por uma constituição, ok? E geralmente essa constituição não só apenas limitava o poder do rei, certo? Mas distribuía o poder do rei com outras pessoas da população. Por exemplo, uma câmara, um parlamento, certo? Então, isso é um poder do rei que está sendo atribuído a outras pessoas. Então, a Constituição, ela fazia com que os monarcas não fossem mais monarcas absolutos. Eles eram monarcas que tinham certas limitações, conforme a Constituição, para exercer o seu poder. Okay? É importante, como mencionado, frisar o seguinte: essas transformações sociais são frutos das ideias iluministas. Pensou em iluminismo, pensou em contestação do poder absoluto, certo? Em cada campo de atuação, ou seja, tanto na economia quanto na política, ok? Cada modelo econômico, o mercantilismo ou liberalismo, ele é pensado de algum modo ou sofre ali características, certo? Conforme o modelo político, ok?
um modelo econômico tem um modelo político como ideal, e um modelo político tem um modelo econômico como ideal, ou seja, cada modelo político vai funcionar melhor com o modelo econômico e vice-versa. O modo de pensar influencia tanto o que uma pessoa vai achar melhor na política, quanto o que uma pessoa vai achar melhor na economia. Ok, pessoal? Então, vamos analisar aqui, compreender esses aspectos de relacionamento do mercantilismo com o absolutismo e do liberalismo com o constitucionalismo, ok? Ou seja, entender os aspectos da economia em relação à política. Então, pessoal, o absolutismo e o mercantilismo eles vão ter ali uma certa relação. Na relação entre eles tinha uma certa razão de ser. Qual é? Primeiro, o Estado é personificado pelo monarca absolutista. Quem é que decide as ações do Estado? Quem diz o que o Estado vai fazer ou deixar de fazer? É o monarca absolutista, o rei, o imperador, ok? Então, o que é que acontece? Quem manda no Estado é o rei, totalmente, é o monarca absoluto. Então, a vontade dele é absoluta, ele manda no Estado. Então, as posses do Estado e as posses do rei, elas se confundem. Elas são meio que tratadas como a mesma coisa, ok? Então, existe uma confusão aí na monarquia absolutista em separar o que é o rei e o que é o Estado, ok? Então, nessa concepção que se confunde Estado com rei, quanto mais o rei for rico, quanto mais riqueza o rei tiver, mais o Estado é poderoso. Por quê? Porque rei e Estado se confundem, ok? Se rei e Estado se confundem, são a mesma coisa, vamos dizer assim, nessa mentalidade. Então, quanto mais rico o rei for, mais rico o Estado é, mais poderoso o Estado é, ok? Então, qual é o objetivo desse mercantilismo, que era a economia aí no tempos dos reis absolutistas? Qual é o objetivo? É mandar dinheiro para o rei, ok? É o enriquecer o Estado através do enriquecimento do rei. Então, as práticas econômicas que levam dinheiro para o Estado são as práticas econômicas que levam dinheiro para o rei. Pensar um Estado poderoso não estava pensando no poder da população, estava pensando no poder do rei, ok? Então, todas as práticas do mercantilismo econômicas, a maneira de gerir a economia do mercantilismo é uma maneira pensada para enriquecer o rei, certo? E assim enriquecer o Estado. Que práticas são essas? Essas práticas a gente já viu, certo? O metalismo, certo? Que era a busca de metais preciosos, certo? Fornecer metais preciosos para o rei. Balança comercial favorável, que é a prática de tentar vender mais do que comprar, de modo que as moedas que eram de ouro permanecessem no Estado, ok? O protecionismo, que é a prática de cobrar impostos de comerciantes estrangeiros e de produtos estrangeiros, para que esses produtos tenham maior dificuldade de venda, certo? O que facilita aí uma balança comercial favorável, ok? E por último, não menos importante, o pacto colonial, que é aquela obrigação da colônia só poder comercializar com a metrópole. Por exemplo, no caso do Brasil colonial, que a gente estudou, o Brasil colonial só podia comercializar com Portugal, ok? Ou seja, a metrópole era Portugal, a colônia era o Brasil, e o Brasil só podia comercializar com Portugal. Por que isso acontecia? Porque o objetivo da economia mercantilista não era que o povo prosperasse, não era que as colônias prosperassem, era que o rei acumulasse mais dinheiro.
o rei com muito dinheiro, o Estado seria poderoso. Ok, pessoal? Entenderam essa relação entre absolutismo e as práticas econômicas chamadas de mercantilismo? Ok? Tudo tem um porquê. E esse porquê está em como as pessoas pensavam. Ok? Progredindo. Agora, o liberalismo e o constitucionalismo. Ok? Bom, agora houve mudanças em se entender como uma nação é poderosa, em medir nas maneiras de se medir o poder de uma nação. Ok? A riqueza da nação não depende mais apenas da riqueza do rei. Ok? A riqueza da nação também depende de quê? Da prosperidade do seu povo. Ok? Então, sendo assim, sim, não adianta mais apenas a gente jogar dinheiro nos cofres do rei. Não depende disso apenas a riqueza da nação, o poder da nação. O poder da nação também depende da prosperidade do seu povo. Então, não adianta a gente cobrar muitos impostos e enriquecer o rei. O povo deve ser livre. Para quê? Para tentar prosperar. Ok? Então, ele deve ter liberdade para tomar as iniciativas adequadas para ele tentar prosperar. O poder do rei, nesse sentido, deve interferir o mínimo possível na liberdade das pessoas, ou seja, tentar colocar menos regulação, menos impostos, essas coisas que atrapalham a iniciativa pessoal de se empreender, de fazer um comércio, etc. O rei deve ter seu poder controlado pela Constituição e, com base nela, dividido entre mais pessoas. Por quê? As pessoas não devem ter a liberdade para interferir, para poder gerir suas demandas, os seus negócios. Ok? A partir dessa liberdade é importante que essas pessoas também tomem parte das ações políticas. Sendo assim, elas conseguem ter uma maior liberdade política, porque elas conhecem as suas próprias situações, elas sabem o que as atrapalham e o que as ajudam, quais são as suas necessidades, quais não são suas necessidades prioritárias, e a partir disso, elas devem ajudar ao governo do Estado, ou seja, através de uma Constituição, certo? O poder do rei, que era todo centrado no rei, todas as decisões eram do rei, agora passa a ser dividido entre mais pessoas, ok? Sendo assim, as leis e o Estado devem favorecer a liberdade e a prosperidade, agora do povo também, não apenas do rei, ok? Com base nisso, os princípios econômicos vão ser diferentes. Certo? Primeira situação, liberdades individuais vão ser garantidas, certo? Liberdade, direito à vida, a liberdade e a prosperidade. Mas, no tocante a práticas econômicas, o que é que muda? Primeiro, o Estado mínimo. O Estado vai tentar interferir o mínimo possível na economia. Ok, pessoal? O que é isso? É o menos regulamentação, certo? E menos impostos, baixos impostos. O que é o imposto? É uma quantia que o rei cobra ou que o Estado cobra de alguém por exercer alguma atividade, ok? Quando o objetivo é enriquecer o rei e se compreende que enriquecendo o rei o Estado vai ser poderoso, o rei cobra altos impostos. Mas, nessa nova maneira de pensar a riqueza de uma nação, não adianta apenas o rei ser rico, a população também tem que ser próspera. Então, para ficar mais dinheiro com a população, os impostos são mais baixos, ok? E outra situação, como no mercantilismo o objetivo era enriquecer o rei, existia o Pacto Colonial, que obrigava as colônias a só comercializarem com a metrópole. Ok?
como no constitucionalismo e a partir das ideias liberais, o objetivo não é só enriquecer o rei, mas o povo também deve prosperar, vai acontecer o livre mercado. O povo pode comercializar com quem ele acha que seja mais vantajoso para ele, pessoal. Ok? Então a gente deve entender essas mudanças políticas e econômicas de um modo integrado, certo? A mudança política influencia na mudança econômica, a mudança econômica influencia na mudança política, ok? E entender o porquê dessas diferenças. Pois bem, pessoal, revisem essa aula se acharem necessidade, certo? Mas para essa aula é isso, ok? Até a próxima aula.